Quando deu início à carreira de educador? A minha carreira como educador teve início na Bahia, há mais de 32 anos, desde os anos 79, mais precisamente, na Bahia. Tornou-se professor por opção ou outros motivos a levou à realização desse trabalho? Eu me tornei professor porque sempre foi minha paixão. Hoje em dia se fala tanto em ser professor e quando está no cargo faz curso para ser outras coisas, vai desviando o pensamento. Eu nunca quis fazer concurso para engenheiro, nunca quis ser médico, nunca quis ser advogado, porque eu acredito que como educador a troca de experiências é muito mais importante do que qualquer outra profissão. Eu como educador, eu me realizei. Quando começou a lecionar no Polivalente, quanto tempo permaneceu em exercício na mesma escola? No Polivalente desde 1983. E fiquei por 28 anos no Polivalente até adoecer. Quem era o administrador da escola, o diretor? O diretor na época foi a Marinês, a professora Marinês Simas, foi a diretora, a primeira diretora que eu conheci na escola Polivalente. O senhor se lembra da proposta pedagógica da escola na época? Os tempos eram outros, as propostas também eram diferenciadas, mas a principal proposta dos anos 80, início dos anos 80, era a questão técnica, porque os cursos que se tinha na escola polivalente era técnico em contabilidade, né? E os cursos eram voltados mais para o tecnicismo, e hoje em dia não. Hoje, se você quer fazer um curso técnico, você tem que procurar uma escola específica, né? Mas naquele tempo não, os cursos técnicos eram agregados ao segundo grau. Quais eram as atividades propostas pela escola? Quanto à proposta, tudo era voltado para a questão do mercado de trabalho, né? Eu deveria lembrar também que a escola produzia muito em termos da questão das atividades físicas. Ela fazia muita festa, muitas atividades ligadas principalmente ao setor, a valorizar o estudante, né? E com os anos isso foi perdendo as suas características. A escola participava de algum tipo de evento de caráter social-educativo? Muitos eventos, o participou, ganhou prêmios nacionais, a escola polivalente participou de diversos projetos, né? E prêmios foram recebidos, participou de feiras, participou de várias atividades aqui na cidade de Altamira. Existia até as grandes feiras em que os alunos participavam, uma disputa entre várias escolas, e hoje tem desaparecido isso com o tempo. Como eram as feiras de ciência da escola? Eram boas. Sempre foram boas. Não só o Polivalente, mas todas as escolas aqui existia muita criatividade. Mas com o tempo foram perdendo algumas características, foram se esquecendo de que as feiras tinham importância pedagógica muito importante e foram deixadas para trás em nome de falta do tempo, falta de coragem, falta de apoio financeiro. No meu tempo não se tinha também dinheiro e se fazia feira, e hoje se alega tudo isso. Existiu outras atividades no projeto político-pedagógico da escola aberto à comunidade? Quais? O colégio já teve aberta à comunidade o Escola de Portas Abertas. Eu já dirigi esse trabalho na própria escola. Nós fizemos cursos nos finais de semana. Nós tínhamos em média 5, 6 cursos por final de semana, né? Aberto à comunidade, aberto para os alunos. E, logicamente, isso por mais de quase 2 anos, o Escola de Portas Abertas movimentou. O Polivalente não fechava, era de domingo a domingo trabalhando, era funcionando. De segunda a sexta os alunos, sábado e domingo a comunidade trabalhando e aprendendo, contribuindo para o desenvolvimento social da comunidade.
Os pais dos alunos possuíam participação ativa na escola? Sempre foi um problema mais difícil, mas nos últimos anos até que houve uma participação quando nós tivemos a questão da escola de portas abertas, os pais participaram mais, vieram, nós conseguimos trazer os pais para dentro da escola, para fazer cursos, para aprenderem até junto com os filhos, e isso proporcionou até uma integração maior. Qual a participação dos professores no GECS? Pouco envolvimento. Sempre os jogos estudantis, seja os próprios jogos estudantis da escola, como os jogos estudantis do município, existia um grupo pequeno de professores que se envolviam realmente, né, na proposta dos jogos. Porque muitos professores se dizia que não estavam envolvidos, porque não tinha aptidão para se envolver com a questão de jogos, não tinha tempo também para trabalhar isso. E era uma maior dificuldade trazer um grupo de professores maior para dentro do GECS. Quais os eventos mais importantes que o senhor participou como professor do Polivalente? Eu participei de vários eventos, jogos estudantis, feiras de ciência, e também nós tínhamos um blog, né, que foi premiado no estado como o mais ativo de todo o estado. Então, um blog de geografia, que a Escola Polivalente, os alunos, nós tínhamos cerca de 5 a 8 mil acessos por mês, né, de todo o Brasil, alunos buscando o conhecimento, buscando interação. Nós fazíamos já prova, nós fazíamos trabalho, tudo via internet. Praticamente a gente utilizava a aula presencial para discutir o que não se via na internet, mas a internet servia para fazer as avaliações. Porque a questão não é mensurar, não é só medir quanto o aluno vai receber, mas a sua participação, o seu interesse. E o interesse do aluno na internet é bem maior do que dentro da sala de aula. E nós vimos isso, e os alunos, eu colocava uma postagem e esses alunos buscavam, em menos de 3 horas, fazer as suas provas, e rapidamente eu tinha que fechar o site para poder cumprir aquelas metas. E era cumprida, os alunos faziam suas provas na sua casa, na hora que quisesse, mas ninguém nunca deixou de cumprir. Um momento inesquecível em sua carreira ocorrida no Polivalente? Talvez tenha sido, sei lá, a visita da própria governadora aqui em Altamira, quando nós entregamos uma cesta com lembranças feitas pelos alunos da Escola Polivalente, da Escola de Portas Abertas, para a governadora do estado. O governo estadual ou municipal contribuía efetivamente na manutenção da estrutura física, administrativa e pedagógica da escola? Muitos sim, muitos contribuíram, cada um ou mais ou menos deram a sua parcela de contribuição para que o Polivalente se mantivesse até os dias atuais e do jeito que está. Alguns, como eu disse, contribuíram mais, fizeram maiores doações, ou se empenharam mais, e outros se empenharam menos, mas não deixaram de contribuir. Porque o Polivalente já abrigou prefeitos da cidade, que hoje já foram prefeitos, vereadores e pessoas ilustres da sociedade, todos passaram pelo Polivalente, né? E essas pessoas nunca deixaram talvez nunca esqueceram o Polivalente, e sempre contribuem, sempre ajudam na escola. Eram para ajudar muito mais, mas a gente lembra, por exemplo, da governadora Ana Júlia, que sempre esteve presente na Escola Polivalente e foi uma das pessoas, um dos governos que mais ajudaram a questão da escola. Nós temos aqui, no momento que nós entregamos à governadora a cesta com os produtos produzidos na escola, né? Eu sou daqueles que mata a cobra, eu mostro a cobra, não mostro o pau não, tem que mostrar a cobra. E essa colaboração dos empresários, essa colaboração de ex-alunos que se notabilizaram na política, ajudaram o Polivalente em determinados momentos. Quais as principais dificuldades enfrentadas pela escola no período que o senhor trabalhou lá? Eu acho que as principais dificuldades a gente vai observar o seguinte, quanto à unidade da própria escola nos 3 turnos. A unidade, quando eu falo nos 3 turnos, é que a gente dá a entender que o Polivalente é dividido em 3 escolas. A escola da manhã, a escola da tarde e a escola da noite.
essa dificuldade sempre foi encontrada porque se buscava cada um puxar a sardinha para a sua brasa. Ora era para amanhã, ora era para a noite, ora era para a tarde. E aí isso nunca a escola polivalente conseguiu obter uma unanimidade, ou seja, fazer com que os 3 turnos fosse um turno só e que todos buscassem um bem comum, que é a própria escola, né? Não houvesse competição de turnos e que os professores fossem mais unidos, buscassem mais a questão do dever cumprido, de buscar mais a questão de trabalhar mais com os alunos. Eu acho que nossos problemas pessoais não devem superar os problemas de trabalho, da educação. A questão da educação está bem mais acima do que isso. Quais as dificuldades que o senhor encontrava na realização de suas aulas? Olha, as grandes dificuldades que nós passamos era justamente a questão estrutural, não só nas minhas aulas, mas em todos os professores. Era o calor excessivo, sempre houve problema da água, tá entendendo? O excesso de número de alunos por sala de aula. Tudo isso foram problemas que o Polivalente enfrentou ao longo desses 40 anos. Por quê? Porque a questão do número excessivo de alunos, o Estado sempre buscou otimizar o que era melhor para ele, nunca o que era melhor para a escola, nunca o que era melhor para o aluno. Sempre buscou ver o que era o seu lado. E isso fazia com que os alunos tivessem um grande número de alunos por sala de aula. E como aqui é uma região quente, as escolas com dificuldade de ventilação, já na nossa época, que fomos do Conselho Escolar, nós adquirimos ventiladores, tentamos melhorar com ventiladores, quadro magnético, os bebedouros, melhoramos essa questão, colocamos filtros nos bebedouros. Sabemos a dificuldade do polivalente, mas tentamos minimizar todos esses problemas. E, logicamente, o diretor era o professor Miléo, na nossa época, e logicamente que todas essas dificuldades ainda existem, ainda persistem. E não é só privilégio do polivalente, que aqui a escola climatizada não existe nenhuma. Mas não acredito que os problemas acabem com a climatização da escola, porque a conscientização tem que começar com o próprio aluno. Nós trocamos os quadros, que eram todos aqueles quadros antigos, que escreviam com giz, que o professor reclamava, porque o giz prejudicava a saúde. Nós trocamos todos os quadros da escola polivalente. Foi na nossa gestão como presidente do conselho. E o que foi feito? Muitos quadros foram arrebentados pelos alunos, picharam com tinta, sujaram as salas tinham sido reformadas. Então, cadeiras foram colocadas, cadeiras novas, substituídas pelo governo do estado. E 10 dias depois já estavam as cadeiras quebradas, destruídas. Então a questão passa pela conscientização também do aluno. Não é só a questão da conscientização do professor, da direção da escola, nem do Estado, mas do aluno. Porque se essa consciência continuar do mesmo jeito, você pode botar ouro em pó na escola, que ela não vai prestar. Os recursos didáticos oferecidos pelo governo eram suficientes para proporcionar um ensino de qualidade? Não, nunca foram, os recursos nunca foram suficientes e eu acredito que não será assim suficiente. Primeiro, a questão das tecnologias não é para quem quer. A tecnologia é uma questão que as pessoas têm que se adaptar a ela. Não é só dizer, eu quero a tecnologia. Mas as dificuldades sempre foram muitas. O videocassete deu muito problema. Quando o professor que quando foi se adaptar ao videocassete, o DVD já tinha chegado, fazia era tempo. E aí a dificuldade de querer entender o DVD. Tem um professor que está começando a entender o DVD agora, mas já chegou o Blu-ray. Então, os professores têm que acompanhar, quererem acompanhar essas novas tecnologias. E aí, quando acompanham a tecnologia, quando estão à frente, quando usam as salas de computação e os cursos de tecnologia, são chamados de professor de tecnólogos.
Ah, esse professor só dá aula com tecnologia, ele é um tecnólogo, não quer saber de dar aula, só é sentado lá com os alunos no computador. Então, não se adianta colocar rótulos, não se adianta querer fazer com que determinados professores acompanhem a tecnologia. A questão é o professor querer. Os recursos, você pode até improvisar, pode sentar no meio de uma sala de aula sem nada e você dá uma aula que chama a atenção dos seus alunos. Como você pode ter toda a tecnologia do mundo, computadores, e sua aula também não chamará a atenção. Então vai depender do professor. Né? A carga horária é muito grande, né? A carga horária é muito grande e faz com que ele também se perca, né, nesse emaranhado de tempo que ele tem que cumprir, porque senão o salário dele não dá. Atualmente tem acontecido vários casos de desrespeito de alunos contra professores, chegando mesmo a ocorrer agressões físicas. Como era a relação aluno-professor no tempo que o senhor ministrava aula no Polivalente? Já foi bem melhor, era bem melhor. Mas eu não digo que nunca tenha ocorrido desrespeito. Ocorria, mas era 1 ou 2 por ano. Né? Vejam bem a diferença. Hoje, quase todos os dias, ocorre esse problema. Mas isso eu também não culpo só a questão da escola, mas é a questão da educação. A questão vem de casa. Muitos pais querem que a escola dê a educação, mas a educação não é a escola que tem que dar só. Ela tem que vir do berço, de casa. Então, se ele já vem de casa, seus pais são desajustados, brigas na família, tapa, xingamento, ele vem para a escola e vai ele vai ser um reprodutor daquilo que ele vê em casa. Se ele faz uma coisa errada, em vez do pai reprimir, se você fez errado na escola, ele tem apoio. E aí as coisas começam a complicar. E os professores hoje se sentem, a maior parte da desmotivação é essa falta de respeito. Antigamente, o professor chegou, era um grau altíssimo, todo mundo tinha o maior respeito. Hoje, quem? Professor? E não vou deixar nem minha filha casar com ele. Pobre demais e sem valor nenhum. Então, essa é que é a questão. Acho que nós temos que nos valorizar, nós temos que buscar essa valorização junto com os nossos colegas, dentro da própria escola, e os alunos têm que fazer também a parte deles, respeitando mais os professores, que está difícil. Percebemos por relatos de alguns ex-alunos que o Polivalente já foi um colégio conceituado há tempos atrás. Em sua opinião, a que se deve essa boa conceituação? Não faz tanto tempo assim, não. Não faz muito tempo, não. O Polivalente já ainda é um colégio de referência aqui na cidade de Altamira, né? Pelos professores excelentes que tem. Foi a escola que conseguiu primeiro completar o número de professores formados a nível superior. Foi uma escola que sempre primou para ter professores com alto nível, né? Até porque as diretoras e os diretores buscavam no mercado aquelas pessoas que tinham maiores capacidades para a escola polivalente. E como a escola polivalente fica central, fica mais visível do que as outras, a sua participação em eventos tornou-a mais referência, né? E com o tempo, com o passar dos anos, até como as grandes propostas, entre aspas, vem mudando as escolas e mudou o Polivalente, né? Essas propostas foram se perdendo no tempo e terminou no que a gente observa hoje, que é justamente uma falta de rumo na história, né, do desenvolvimento da escola polivalente. Está precisando entrar novamente nos trilhos. Eu acredito que não é difícil, a escola está estruturada, vai ter que melhorar, deve ser reformada, e isso vai melhorar ainda mais a autoestima, não só de alunos, mas a autoestima dos profissionais, dos professores que nela trabalham. Mas a partir da melhora da autoestima tem que melhorar também o desempenho de alunos e de professores. Hoje o Poli encontra-se em uma estrutura precária.
sem água, a estrutura decadente, problemas de manutenção. Por que isso ocorre? O que poderia ser feito para solucionar os problemas que a escola tem enfrentado? Nada melhor do que a direção atual que pode resolver, pode dizer esses problemas. Porque nas direções passadas, quando estávamos presentes na escola polivalente, as direções sempre tomaram uma posição, e acredito que essa deverá tomar também uma posição, né? Os professores que deverão tomar uma posição do que vai acontecer, do que está acontecendo, né? Tanto é que a escola polivalente vai ser reformada, né? Então foram lutas, já são conquistas dessa direção que vai fazer com que a escola possa... dos alunos também, que a escola vai evoluir. Agora, não esquecendo que essas conquistas não podem ser apagadas, não podem ser relegadas ao segundo plano, porque quando a escola estiver pronta, tem que se zelar por essas conquistas. Não é esquecer o que se conquistou hoje, amanhã. Vocês que estão fazendo hoje a história do polivalente, não devem esquecer o ontem e zelar principalmente pelo amanhã. Desenvolveu algum tipo de enfermidade devido aos anos de profissão? Muitas. Muitas. Eu tive 2 infartos. Diabetes. E sistema nervoso abalado. Foi meus alunos? Não, foi o trabalho em si, é o conjunto do trabalho. Os alunos, até hoje, eu tenho a maior saudade dos alunos. Eu acho que isso que vocês estão fazendo é a melhor coisa que a gente podia passar, podia ter para os nossos queridos alunos. Mas o trabalho é estressante, fica cada vez mais difícil. O calor, o corre-corre, trabalhar 3 turnos para atender às necessidades, sem tempo para você cuidar de você mesmo, que a gente saía de manhã, voltava meio-dia, almoçava, voltava, tomava banho correndo, voltava para a escola, depois voltava correndo, tomava banho, voltava de novo. E no sábado e domingo, isso quase me leva para a cova, né? Mas essas enfermidades, eu não quero culpar a escola, não culpo aluno, não culpo nada. Eu acho que a gente é o que é, a gente busca aquilo, faz aquilo que gosta, né? Eu gostava, eu me dediquei uma vida à educação e uma vida para dizer o polivalente, gostar do polivalente. Então, o polivalente para mim é uma casa querida. Algum arrependimento? De não ter completado os 30 anos, me aposentar sem precisar ser por doença. Mas não me arrependo de nada, faria tudo que fiz. Talvez eu me arrependesse de não abraçar mais os meus colegas, de não abraçar mais os meus alunos, de estar mais presente com os meus alunos. Mas eu sei que naquele momento que eu estava presente, eu dei o melhor de mim para os meus alunos, para os meus colegas, fiz o melhor para a minha escola, e eu tenho certeza que eu faria tudo outra vez, se assim preciso fosse. E o Zé Vistinho? Alguma saudade? Do Zé Vistinho. Eu tenho uma saudade do Zé Vistinho. Cadê ele? O Zé Vistinho, tá? Eu vou mostrar para vocês. Um visto que eu tenho, que eu dava nos cadernos, nas atividades, nas provas, e que ao longo do ano, no final do ano, ele valia um ponto especial. Ou seja, se o cabo tivesse pendurado e tivesse todos os meus lixos, ele não ia sofrer tanto. E nós, logicamente, colocamos o nome dele de Zé Vistinho. Em cada época do ano ele tinha uma roupagem diferente. Se fosse uma Copa do Mundo, ele estava com uma bola. Se fosse no São João, ele estava com chapéu de palha. Então, isso nós ajudamos a APAE, buscamos ajudar os nossos alunos. E o Zé Vistinho, até hoje, eu encontro ex-alunos marmanjos com os filhos no braço, professor, e o nosso Zé Vistinho. Me dá um visto aqui, tá entendendo? Mas isso é o carinho que se tem. Eu nunca vi um aluno meu querer perder o visto que eu desse no caderno.
E eu via tanta gente, alguns professores dizer, mas meu aluno não fez a atividade, outro não fez, e o meu fazia. Fazia por ter o prazer de receber aquele visto. Qual o conselho que o senhor daria aos professores iniciantes ou ainda na ativa na profissão? Aos iniciantes que só iniciassem se que realmente quisessem ser professor. Senão, não inicie. Nunca deixe no caminho, pela metade, aquilo que você quer fazer. Aqueles que estão lá, continue zelando, zelem pela sua profissão. Zelando pela sua profissão, você está zelando pelos alunos. Zelando pelos alunos, você está zelando pelo futuro deste país. Não deixe pela metade o que você está fazendo. Ame a sua profissão. Ame o que você faz. Se você for um varredor de rua, que seja o melhor varredor de rua. Se você for um médico, que seja o melhor médico do pedaço. Se você for um professor, que seja o melhor professor da área. Mas nunca deixe pela metade. Se você vê que não está certo, muda de ramo. Vai ser outra coisa. Amor ao que faz acima de tudo. Qual o conselho para os alunos? Que não percam tempo. A pior coisa que tem é quando você chega à fase adulta, diz, mas eu perdi tempo, bem que devia ter feito. O professor tinha razão. Essa frase você escuta tanto por aí. O professor tinha razão, não devia ter faltado tanto às aulas, eu não devia ter namorado tanto, não devia ter brincado demais, eu não deveria. Não se arrependa. Vá estudar, vá buscar o conhecimento, que é acima desse conhecimento que você tem a sua valorização pessoal. Tá? Porque você chegar na fase adulta sem nenhum conhecimento, você vai ser uma mera mão de obra braçal. E se nós professores, se os médicos estão reclamando que ganham pouco, imagine uma pessoa que é sem conhecimento, que não tem uma formação. Então busquem essa formação, o conhecimento. Aproveitem que o Estado está oferecendo o ensino gratuito. Aproveitem as universidades que estão chegando. Busquem isso, aprendam. E se vocês foram ser professores, reproduzam isso. Sejam reprodutores desse conhecimento. Sejam esses agentes de desenvolvimento e de progresso. Exerce algum trabalho remunerado após a aposentadoria ou a aposentadoria que recebe é suficiente para garantir uma vida tranquila? Não sou nem aposentado ainda, estou aguardando essa aposentadoria. E eu acho que eu vou ter que trabalhar, mas não sei em quê. Não sei se... Vou procurar um emprego assim na internet, que eu fique só acessando a internet. Mas se vocês quiserem, vocês me contratar, vocês podem vir para aqui para casa que eu dou aula para vocês, tá? Quem quiser, vamos fazer blog. Eu vou ensinar vocês a acessarem blogs e procurar os melhores blogs do Brasil, tá bom? Obrigada, professor, pela entrevista. Isso é adesivo, né, Vim? A gente colocava nos cadernos, o menino pediu, a gente colocava.